na minha caixa de retalhos a nossa maravilhosa hashtag retalho preto. E nós sempre temos retalhos que vão sobrando, né, de projetos. Ó, vocês podem ver que estava até dobradinho, ó. Eu dobro lá para guardar quando eu organizo lá por cores. Então, vai lá nos teus retalhos, tecidos que vão sobrando aí, né? Essas pontinhas que muitas vezes a gente fica, dependendo da peça que nós precisamos tirar, ou mesmo do sentido, acabam sobrando muitas peças. Eu vou trabalhar com tecido inteiro, mas vou falar e mostrar sobre várias medidas para vocês, aonde a gente pode aproveitar. Para fazer esse chaveiro, é um chaveiro, né? Eu fiz aqui um chaveiro, ó, que esse é o tecido do alfineteiro. Super útil, tá? Quem não precisa de um chaveiro, e eu vou usar aqui mosquetão, mas eu quero trazer também essa opção aqui para vocês. Ele pode ser feito também sem nada, né? Ele também pode ser um chaveiro, e ele também pode ser usado com a argola de chaves. Não peguei nenhuma chave para colocar aqui, depois eu coloco outra coisa, tá? Então, a gente pode fazer muitas peças. E aí eu trouxe vários aqui para mostrar para vocês que, ó, esse projeto, meninas, esse chaveiro é infinitamente utilitário para vocês. O que que significa aqui? Que a gente pode, eu peguei de vários tecidos diferentes aqui, ó, para mostrar para vocês ou reforçar que nós podemos atender todos os gostos com o chaveiro. Então, nós podemos fazer chaveiro para quem gosta de folhagem, para quem vende vaso, para floriculturas, né? Com tecido para pet, com tecido para costureira, para quem faz bolo, para quem gosta de jardim. Então, num tecido que nem esse, por exemplo, né? Nós podemos vender para jardins, para vasos, para lojas, né, para clientes onde a gente faça aventais de jardinagem. Então, assim, ó, dá para tudo. Um tecido dá para quem faz café, para quem faz cestas de café da manhã, um tecido, né? Um retalhinho que combine lá com grãos de café, ou no nosso caso aqui, nesse, ó, de botões. Então, combinando com o teu projeto. Então, Gurias, vale muito, muito, muito esse projetinho, tá? Eu vou passar todas as medidas para vocês do que é importante e também da simplicidade dele. Então, retalhos de tecido, vai lá na caixa, na tua caixa de tecido são retalhos, mosquetão, tá? Cuidem quando comprar mosquetão. Esse aqui até é um mosquetão que aparece assim, a molinha, mas ele não é nada de especial. Esse aqui já é diferente, ó. Cuidem quando comprar para que não seja de uma qualidade muito inferior, para que ele não, né, uma qualidade muito fraquinha, para ele levar o teu produto aí para sempre. A tua etiqueta, nesse caso aqui eu usei bandeirinha, então, né, coloca no mundo aí os teus produtos, mas também pode ser outro tipo de etiquetas, tá? Então, e a argola, isso a gente compra, pode unir para chegar nessa medida, dá para fazer com vários tecidos. O que que nós precisamos? De 6 centímetros de altura para ir fazer esse chaveiro. Eu vou lá nos meus retalhos, vou pegar minha régua e vou ver se eu tenho aqui nesses meus retalhos, ó, esse aqui só tem 5. Posso fazer? Posso fazer. Mas a gente vai passar essa medida aqui. Então, ó, aqui eu já tenho mais de 6. Isso significa que eu posso aproveitar. Eu tenho aqui 6. É um tecido escuro, mas eu vou comentar aqui com vocês, ó. Eu tenho os 6 centímetros de altura, tá? Eu consigo chegar aqui, ó, até 31 centímetros dentro daquela medida, ó. Aproveitando, vocês veem que é todo, né? Dá para. Então, as pedacinhos que vocês têm em casa, vocês podem fazer muitas medidas. 6 centímetros de altura, né? O que vai se transformar na largura da nossa peça.
né, que vai se transformar aqui nessa largura. Então, é uma faixa de 6 centímetros por. Para fazer um chaveiro, com essa finalidade que eu quero mostrar para vocês e que eu acho que é muito prática, eu vou usar 30 centímetros de comprimento. Qual é essa finalidade, gente? Ó, ele é muito útil, ele cabe no pulso, tem uma folga para vários tipos de pulso, o meu não é muito pequenininho, e pegar a chave, tá? Então, para aquela voltinha rápida que a tua cliente precisa ou é necessário, 32, de 30 a 32 centímetros já será o suficiente para fazer esse chaveiro aqui e carregar, tá? Então, essa é uma boa medida. Mas a gente pode fazer menor e pode fazer também maior, tá? Esse com o mosquetão, ele ainda tem essa utilidade aqui, ó, meninas, que ele pode, o cliente pode ter um mosquetão para pendurar ele em algum lugar, dentro da bolsa, por exemplo, e ainda dá para colocar aqui a argola do chaveiro e colocar a chave aqui, tá? Então, ele ainda é com dupla utilidade. Eu separei algumas medidas para a gente falar sobre isso. Nós vamos precisar de ferro ou frisador, mas ferro é o melhor aqui para poder fazer esse chaveiro, né? Então, eu cortei uma faixa de 6 centímetros, ó, de altura, por 30 centímetros. Esse aqui só tinha 30 centímetros para eu usar. E vai ficar ótimo. Dobrei ao meio, ó, passei para ficar marcado. Lembrando sempre, meninas, que para fazer esse tipo de trabalho aqui, para não dificultar a nossa vida, no processo da costura, por exemplo, não vamos colocar o ferro aqui, né, para dobrar e esticar e empurrar. Começa pelo centro, né, dobra o teu tecido no centro, ó, acomoda o ferro no meio e vai espalhando, tá? Porque às vezes a gente tenta forçar aqui, ó, e quando vê, vai empurrando e separando as partes. Então, vai com delicadeza aí que não precisa, vai facilitar para não entortar. Os tecidos têm a sua trama e às vezes a gente empurra, tá? Então, eu dobrei no centro e dobrei novamente, ó, tá? E aí eu quero mostrar que eu deixei esse separado para mostrar para vocês, que essa é uma dica que vale muito para vocês fazerem em muitos dos projetos onde vocês fazem alça, tá? A gente tem a tendência, muitas vezes, de dobrar e dobrar no meio de novo e encostar aqui. E se vocês notarem um viés comprado, né, um viés industrializado, ele tem esse vão aqui no meio. Por quê? Porque se eu dobrar bem retinho aqui, encostar um do lado do outro, bem no centro, e eu for dobrar de novo, se não tiver muito parelho aqui, ele acaba se empurrando e faz com que essas partes aqui, ó, fiquem diferentes, dificultando o nosso trabalho. Então, eu gosto de dobrar uma vez, né, no meio, e nas dobras, quando eu vou fazer aqui, ó, dividir de novo, eu gosto de deixar sempre um vãozinho para não empurrar, tá? Para o tecido não se empurrar aqui e dobro de novo. Marco de novo, tá? A partir de 26 centímetros de comprimento já dá para fazer. E marco com o ferro de novo. Marco ele aqui. Tenho então aqui a minha peça pronta. E vou colocar o meu mosquetão. O mosquetão ou a argola, qualquer um dos dois. Hum, Deixa eu ver o que que eu vou colocar. Vou colocar uma argola para a gente ver. Mas vocês vão entender que é o mesmo sistema do mosquetão. Vou colocar ele aqui, vou passar aqui dentro, ó, e vou costurar essa parte. Como que eu vou costurar essa parte? Eu vou dobrar aqui, ó, tá? Eu vou dobrar
apenas para que eu não enrole aqui antes de costurar. Então, só para ele ir organizadinho. Vou levar a argola para lá e vou. Eu tenho as duas partes abertas aqui, né? Só para eu identificar, ó, que ele não está enrolado. Então, eu venho aqui, seguro elas e abro tudo. Abro tudo, ó, e vou costurar de ponta a ponta. Eu vou passar uma costurinha aqui com um pé de máquina. Então, são 3 costuras, mini costuras, tá? Ó. Então, por isso que eu dobrei antes, para evitar que a gente enrole ele. E vou unir as duas partes. Eu vou só trazer aqui vocês para a máquina. E vou para a máquina. Depois eu nem vou voltar para lá, porque é muito, muito simples. Eu vou trocar minha linha, que eu vou deixar uma rosa, para aparecer mais, para destacar, né? Porque eu vou fazer aquele marrom. Linha comum, tecido comum, mesmo que seja um chaveiro, eu sempre vou usar tecidos que já estão lavados, né? Guardado lá na minha retalhoteca. Por quê? Para evitar que ele manche depois lá na mão do cliente, quando for molhar. Então, se ele tiver que manchar e desbotar, ele vai acontecer ainda nos meus testes, não na mão do cliente, tá? Eu venho aqui e vou unir aqui essas duas pontas, ó. Eu abri tudo e vou costurar. Com pé de máquina, pontos pequenos e com retrocesso. Aqui nós podemos ou abrir essa costura, a argolinha ficou aqui, né? Ou abrir essa costura, uma para um lado e outra para o outro. Vou tirar esse alfinete. Ó. Ou também recortar esse excesso. Como eu costurei aqui bem resistente, eu até vou retirar esse excesso aqui de tecido, tá? Eu posso tirar aqui para não fazer muito volume, só para facilitar para costurar. Vou tirar a metade dele. E agora eu tenho então a minha argola com, ó, com aquelas marcas e vou levar tudo para o lugar, que é, ela estava dobrada ao meio e dobrada ao meio de novo. E vou encontrar ela aqui. Ela voltou a ser aquele passante, tá? Então, eu tenho aqui uma emenda, ó, e eu vou aumentar o ponto da máquina e vou fazer um pesponto aqui na margem, firmando ele. E eu vou começar esse pesponto, né, esse fechamento, bem aqui perto dessa costura. Por quê? Porque depois eu vou, ela é que menos vai aparecer, né? Então, eu vou aumentar o ponto. Vou me certificar de que as minhas linhas não estão atrapalhando, né? Porque por mais que ele seja extremamente simples, eu vou começar e vou ir costurando. Qualquer máquina costura, né, com essa medida. Vocês viram que eu vou só separando. Eu aqui vou fazer menos do que um pé de máquina, né? Eu tô costurando, ó, um pesponto mesmo, ó, bem na margem.
o máximo que tu conseguir aí, né? E por isso que eu falei que é um exercício de costura. E como ele é lá, é grande, né? Ele tem 30 centímetros aqui, ele vai fazendo a volta tranquilamente. Cortar as linhas da onde eu comecei. E vou fazer essa costura na outra margem aqui para fazer um acabamento. Ao juntar isso aqui, eu posso inserir a minha bandeirinha aqui dentro, a minha etiqueta, quando eu estiver costurando, e aí eu vou colocar essa etiqueta na parte que o tecido está mais bonitinho, né? Eu vou escolher, porque como é um retalho, tem umas partes aqui que eu prefiro, vou escolher qual é a minha, da minha preferência. Vou inserir a etiqueta aqui, pegar uma bandeirinha, por exemplo, ó, perto daquela costura, ó, aproximadamente aqui 1 centímetro, né? Não precisa marcar, mas é mais ou menos aqui um dedo, então vai ser entre 1 centímetro e 1,5 centímetros. Eu vou costurar e eu já posso colocar ela aqui dentro. Ou eu posso também depois costurá-la aqui, mas ali ela já sai toda juntinha, tá? Então, se tu for colocar a etiqueta, coloca dessa forma. Se tu for colocar uma etiqueta compridinha, vou pegar uma outra aqui para exemplificar. Tu também pode, né? Se a tua etiqueta é inteira, tu pode, ao fazer aqui o teu pesponto, ó, já coloca ela aqui, é mais ou menos a medida de uma etiqueta, e quando costura, já costura em cima aqui, do outro lado, agora quando fizer outra margem, já passa também. Então, ela também pode ser feita. O que é legal é deixar aqui entre 1 centímetro e 1,5 centímetros de proximidade dessa costura, tá? E na parte que mais te agrada aí no tecido, na que tu escolheu. Esse aqui eu vou fazer sem etiqueta, era só para explicar mesmo, porque ele vai fazer, vocês vão entender porque ele vai ficar sem etiqueta. E agora, então, eu vou fazer a costura do outro lado, só para ficar igual e ficar bem firme, né? Porque como ele tem costura só de um lado, fica um canudinho aqui aberto, eu não quero, quero que ele fique bem estabilizado. Então, nós fizemos uma costura para unir, uma costura de cada lado para fazer o pesponto. Corta as linhas, vai cortar bem as linhas aí para ficar um bom acabamento, né? E feito essas costuras, nós vamos. Aqui é a minha emenda, ó. Eu vou levar a argola ou o mosquetão lá para perto dela, dessa emenda, ó. Minha emenda tá aqui. E vou costurar até com a proximidade do meu pé de máquina. Somente a proximidade, eu não preciso passar trabalho. Com isso, eu vou fazer essa costura aqui e já vou prender aqui onde está essa emenda dando acabamento. Por isso que eu falei para vocês que a etiqueta, com aquela quantidade de margem, ela ficaria aqui, ó. Tá? Por isso que é legal colocar com essa distância. Agora, então, eu vou fazer uma costura prendendo aqui. Tenho, então, aqui a minha emenda, coloco bem juntinho a fita e não começo na ponta, tá, gente? Para a máquina não empurrar e separar eles. Então, eu vou levantar o pé da máquina, o calcador, vou colocar as linhas para trás, porque aqui tudo é acabamento, e vou encostar quanto eu conseguir aqui, ó,
O meu pede máquina com facilidade, então vai ficar esse espacinho para eu não passar trabalho. Eu tô aqui estou costurando na industrial, ela está com a agulha no centro, mas tu vai colocar, né? Se a tua máquina tem como colocar para os lados, centro, direita e esquerda, tu vai colocar todo para dentro da máquina e vai encostar o suficiente aqui só para isso. Vocês estão vendo que a minha agulha está aqui e eu tenho tecido sobrando lá. Eu começo dentro para ele não empurrar e separar elas. Coloco a agulha dentro e essa costura deve ser bem reforçada, né, meninas? Então eu vou ir até o final e vou voltar com o retrocesso, tá? Porque é um chaveiro, né? Então é uma peça que lida. Fui, voltei e terminei dentro também. Por que que eu gosto de terminar dentro, não na margem do tecido? Deixa eu voltar para lá e tá pronto. Vou voltar aqui um segundo ou dois só para ele focar. Bom, quando eu começo dentro e termino também dentro, eu não fico com essas pontinhas de linha bem aqui no extremo dele sobrando. Aqui eu consigo cortar ela melhor, ó. E como eu comecei dentro, ele não empurrou separando elas. Então, eu vou cortar as linhas e tá pronto o chaveiro, né? Ou o porta-chaves aqui no caso, que é um chaveiro. Com a mesma quantidade, como vocês viram, ó, o suficiente para entrar e colocar as chaves. Agora vamos às medidas dos outros, então. Dá para fazer muitos, é bem rápido. Ó, esse então tem 6 centímetros de altura por 30 de comprimento. Ó, esse aqui eu prendi a etiqueta e fiz a volta. Dá para cortar com 32 centímetros, dá para cortar com menos, quero pegar uns menores, que eu fiz para mostrar para vocês. Então, com 27 centímetros aqui, ó, dá para fazer chaveiros menores. Não vai dar para colocar no braço, mas vai ter a mesma função. Então, dá para fazer masculino combinando com qualquer outro projeto, não deixará de ser um chaveiro se ficar curtinho. Então, aproveita todos os retalhos que tu tem aí. A partir de 15 centímetros de tecido já dá para fazer ou para colocar no pescoço, que é uma ideia genial, ó, é uma faixa de 6 centímetros por 90 de comprimento, que é muito útil para dar aquela saidinha rápida e que tu precisa ficar com as mãos livres e pendurar aqui a chave ou um crachá, algum outro item que tu precise. Então, por isso que eu não coloquei etiqueta, porque além de tudo, nós ainda podemos fazer combos. Bom, então, eu posso vender aqui ou presentear com um bem comprido para colocar no pescoço. E, além de ser útil, eu posso vender dois ao invés de vender um. Eu posso fazer um kit, vender ou presentear de uma forma muito legal. Então, usem todos os tecidos que vocês têm aí. Tudo fica bonito, a gente percebe, né? A gente só escolhe na hora de montar, se for possível. Aqui eu consegui colocar esses cactos mais para frente. Nesse outro aqui que eu deixei separado, ó, eu fui dobrando e escolhi, na hora de fazer, eu vou escolher que lado eu quero deixar para cima. Eu posso escolher deixar essa florzinha aqui, porque está aparecendo, né? Esse rosinha aqui que nós fizemos agora, ó. Eu escolho deixar mais rosa aparecendo, ó, ou escolheria menos na hora de montar. Então, dá para fazer
muitos e presentear. Então, esse é o nosso projeto 1, 2, 3, por assim dizer, né? Retalho, 1, 2, 3 e já. Façam aí. Às vezes a gente tem um mosquetão que sobra lá de uma bolsa ou de uma roupa, né? Vai lá, aproveita e faz muitos. Vocês podem ver, ó, que esse aqui é o conjuntinho desse aqui. Então,